Senhor presidente, senhores deputados, imprensa, internautas. Como eu falava ontem, eu dizia que a insegurança jurídica no país está preocupando não só o Maranhão, mas todo o país. Nós observamos aquele fato lá de Brasília, viemos acompanhando através da imprensa, e a gente verifica que ali houve uma interpretação, uma gravação de uma conversa induzida, preparada, onde duas pessoas conversam, e ali a gente acreditaria que não serviria de provas. É uma conversa preparada, e de repente hoje a gente fica até preocupado em conversar com um amigo, com outras pessoas, sobre qualquer assunto de prioridade ou não. E aí agora eu vi agora no noticiário de manhã dizendo que ali há conspiração para fazer isso, aquilo outro, e que se verifica que o crime não foi sequer, chegou só nos atos preparatórios. Os atos preparatórios, pelo que eu sei, não é crime. Iniciada a execução, não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente, se verifica com isso, que é um crime impossível. Mas, falar em conspiração, eu acho que conspiração, na realidade, se isso for realmente conspiração, no caso do presidente Temer, na fase da votação e antes, para afastar a presidente Dilma, e ali já estava se formando o ministério. Então, isso sim, isso é caracterizado como conspiração. O presidente ainda no poder, e o outro arquitetando já para fazer o ministério, como a imprensa toda publicou. Então, a gente fica preocupado hoje com a insegurança jurídica do país que se vive. Então, me parece que o Instituto da Investigação acabou. Então, a investigação, a Polícia Federal tem pessoas boas nos seus quadros para que possa investigar tudo isso e esclarecer. Agora, fazer uma escuta induzida, preparada, direcionada, isso aí me parece que é ilegal. Nós não podemos entrar nesta e amanhã. Como é que fica? O Instituto da Investigação está extinta. Então, hoje, porque se conversa com A, com B, por C, sobre um assunto de relevância ou não, se diz que é conspiração, ou um fato que foi sequer dado início da execução, não foi a tentativa da conversa, vamos conversar aquilo, mas não foi iniciada a execução, nem sequer foi iniciada, apenas foi conversado nos atos preparatórios, apenas na cogitação. Então, isso aí é que nós temos que ter cuidado, para que a gente, daqui a pouco, perde-se, como eu digo, aquilo é fragilizado o fato. Então, vamos investigar os fatos com coerência, com dados, com provas, porque a insegurança jurídica hoje está reinando no país. O executivo e o legislativo hoje praticamente não existe. Está na mão do judiciário, de um juiz, e o Supremo, muitas das vezes, é preocupado em dar uma decisão pela imprensa. Então, a situação nossa é muito difícil. Mas aqui no Maranhão também há de tudo. Eu estava assistindo aí com relação àquele passarinho na penitenciária. E ali são fatos tão absurdos de achar que um passarinho daquele leva ou traz alguma correspondência ou transita com droga, que é coisa tão difícil de se acreditar, mas no Maranhão tudo pode ocorrer. Ora, aquele passarinho que foi apreendido, lá no meu interior a gente chama pirá. Aqui, é aquele passarinho que tem muito em cemitério, chama-se alma de gato,
o outro sendo um branco. Esse tipo de passarinho, que são um passarinho de pássaro muito frágil, ele não transporta nada. Ele não tem condições de transportar nada e nem que sequer de ser treinado para aquilo. Isso é um absurdo tão grande e que ainda muitos meios de comunicação ainda publicaram, até a nível nacional. Então é um tipo de pássaro, minha gente, que ele não serve para transportar esse tipo de coisa. E o que a gente fica mais triste é a propaganda, as pessoas colocando aí os blogs, a imprensa escrita, falada, televisada, um negócio absurdo. Esse tipo de passarinho não serve, não pode ser treinado para essa atividade. Ele não substitui o pombo-correio, como é chamado ao longo da história. Então é um fato tão absurdo de se acreditar, é como quem diz assim que viu um ET. É tão absurdo esse passarinho transportar qualquer coisa, porque ele não tem condições, é frágil e não pode ser treinado para essa atividade. É isso aí, senhor presidente.